Olá, todos muito bem-vindos. Hoje vamos discutir sobre políticas públicas e uma delas, em especial, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem é o nosso convidado especial? O professor Johnny Silva. O professor Johnny tem um trabalho magnífico em Francisco Morato, tem atuado como professor em diversas escolas estaduais, em especial Rogério Levorim, Lenita, e atualmente trabalha no desenvolvimento de cursos técnicos preparatórios. Vamos discutir assuntos que envolvem o interesse de nossas famílias, de nossa sociedade, do nosso país. Então acompanhe, ao final deixe a sua pergunta, o seu comentário. Você é muito bem-vindo com as suas argumentações que pautam dentro do respeito democrático, cristão, e dessa forma construímos juntos sempre uma sociedade de diálogo e de ligações com o aprendizado e o desenvolvimento socioeconômico, socioambiental. Eu sou o professor Aguinaldo Vidali e, juntamente com o professor Johnny, faremos aqui a discussão de políticas públicas. Olá, pessoal, uma grande satisfação. Tenho hoje um convidado muito especial aqui para fazermos uma discussão. Essa discussão envolve geografia, história, envolve toda uma leitura de mundo. E esse convidado ele é muito especial por várias razões. Particularmente, eu costumo dizer que a alegria de um professor é quando ele pode olhar para aqueles que ele conheceu, os seus alunos, e dar um abraço e saber que o sucesso, as conquistas desse seu aluno, ela chega para você com um gosto de alegria, de compartilhamentos, de tudo. Hoje eu trago aqui o meu grande amigo Johnny. Não é isso, Johnny? Tudo bem, galera? Que prazer imenso estar aqui com vocês, o convite do professor Aguinaldo. A gente já vinha conversando bastante a respeito de fazer aqui um bate-papo, né? Além de sermos da nossa querida área da geografia, também compartilhamos aí a docência como uma paixão, e aí o papel do professor nessas horas, sem dúvida nenhuma, é informar, passar panoramas e dar perspectivas, né? Acho que todos nós estamos precisando de perspectivas, o que será a partir de amanhã, depois, e a gente fez aqui uma longa pesquisa para bater um papo bem legal para vocês. Olha só, então é isso. E, claro, pessoal, hoje a sociedade, o planeta, ele tem um desafio. Esse desafio tem mostrado novas formas de organização social, organização política, econômica. E, juntamente com o Johnny, gostaríamos de discutir sobre o Covid-19 no contexto global, da saúde, da economia, aquele bate-papo que alguns vão falar assim, mas é geografia. Isso, mas a geografia ela liga com todas as disciplinas e serve para toda a comunidade. Você que vai prestar vestibular, você que vai fazer redações, você que está no dia a dia, que precisa conseguir detalhar, buscar informações. Esse bate-papo ele traz esse recorte e queremos que você fique até o final, porque o Johnny tem dados especiais que vão fazer toda a diferença quando você precisar fazer aí leituras dessa situação. Eu costumo dizer, viu, Johnny, que precisamos superar o senso comum. Não que o senso comum seja algo negativo, mas os dados, eles precisam ser apurados, para Exato. que as discussões aconteçam de forma fluida, não é isso? Exato, e é entender que hoje nós estamos nesse panorama de pandemia muito por causa do principal objeto de estudo da geografia, que é a globalização, que é o processo de integração nacional e internacional, que é o avanço na rede de transportes. Então, o mais bacana de compartilhar essa matéria com outros colegas, e óbvio com o meu mestre supremo, é o quanto todos esses anos de faculdade nos deu subsídio, epistemologia para conseguir fazer uma análise econômica e fazer uma análise social, que eu acho que é o que nós dois temos como veia, todos os nossos alunos aí. Eu, quando era o seu aluno, sempre reconheci e me constituí como esse professor que parte do social
como análise primária de qualquer ação que estiver acontecendo. Então, a nossa proposta aqui hoje é fazer um levantamento de dados, uma perspectiva histórica e uma análise econômica sobre as políticas públicas que estão ocorrendo atualmente e que vão ficar. Né? O que a gente analisava que já existia e permanece, e o que daqui para frente vai nascer ou vai deixar de acontecer. E um primeiro assunto que a gente vem conversando muito é até a respeito do próprio SUS, né? Do nosso Sistema Único de Saúde, como é uma política pública existente no Brasil há anos, e como ela não tinha sua determinada atenção para discussões como essa aqui, né? Ela não era, a gente não parava, que nem a gente está parando aqui num dia, numa noite, para bater um papo, sobre a política pública que hoje está tomando destaque no cenário nacional e internacional, principalmente, e está, acima de tudo, salvando tantas vidas neste processo da pandemia. Então, acho que o nosso primeiro assunto seria esse, né, mestre? Falar um pouquinho sobre o SUS na história da formação aqui como política pública no Brasil e sobre a atuação do SUS hoje, a importância da gente discutir o Sistema Único de Saúde, longe de politicagem, longe de análise de personagens políticos. Acho que a nossa perspectiva aqui é analisar o SUS como política pública. Tá? Acho que, para quem não sabe o que é política pública, a política pública ela serve para atender a camadas da sociedade. Existem várias delas, o SUS é uma delas. Agora, durante a pandemia, surgiu mais algumas, né? O auxílio emergencial é uma política pública. Por exemplo, as políticas públicas da educação, que é o que chama muito a nossa atenção, os aplicativos que estão sendo criados para que os alunos possam acessar em casa. Então, todo o poder público pensando num programa, num pacote de situações que consigam chegar não só a toda a população, mas pensando friamente, né, e detalhadamente na população com maior vulnerabilidade. Esse é um termo muito importante. O SUS ele foi pensado e criado para essa população inicialmente, a população mais vulnerável, que não tem acesso aos grandes planos de saúde, que não tem acesso a hospitais da rede privada com grande potencial médico, e agora ele está demonstrando que é destaque não só para a população vulnerável, mas para todos aqueles que estão buscando aí passar por essa pandemia, né? O SUS ele lidera não só em números de leito, mas ele lidera também em pesquisa. Todos os médicos aí envolvidos com o Sistema Único de Saúde lideram as pesquisas nessa luta contra o coronavírus. Então, é essencial destacar o SUS como política pública, é essencial conversar sobre o Sistema Único de Saúde. Óbvio, cabem todas as críticas, como toda a política pública, e por isso que ela é pública, é necessário que sejam feitas críticas. Isso é muito legal, acho que até se o senhor me permite fazer aqui um discernimento para os nossos colegas, professores e colegas alunos aí que estão acompanhando o vídeo, que, galera, a crítica ela é um processo que existe em todas as situações, de todas as formas. Né? Quando um governo é oposição, ele critica a situação. E quando ele passa a ser situação, ele passa a ser o criticado. Então, a gente precisa entender que hoje quem domina as políticas públicas é quem recebe as críticas. Como no passado foram outros grupos e também recebiam as críticas. A crítica ela engrandece todos esses programas e sem dúvida nenhuma, foram todas as críticas, não só as críticas de boteco, mas todas as críticas rebuscadas, construídas aí por pessoas que analisaram todas as situações, que levaram a gente a ter uma qualidade desses programas. E é interessante, né, Johnny, porque quando se fala em política pública, o brasileiro, que 153 dias de trabalho são para impostos, é uma carga tributária muito grande. Inclusive, o empreendedor, o empresário, todos eles possuem esse impacto. Daí a necessidade de acompanhar políticas públicas com todo esse olhar. E como é que se faz isso, né? O primeiro passo é ter estatística, ter números. Você só aumenta todo esse dado, todas essas situações com isso. E mais, pelo que você já colocou, e muito bacana, que o Brasil, então, tem uma liderança nesse aspecto. Exato. Olha como o Brasil se destaca. E o brasileiro, né, isso é comum, parece ser algo persistente, mas que precisa ser tirado, de descredenciar aquilo que é precioso.
Eu queria que Isso é você... essencial. Isso, essencial. Falando da política pública desse programa, então o SUS tem um destaque especial, é algo que o brasileiro pode comemorar, dizer, olha, algo que se orgulha, mesmo sabendo que tem pessoas que ficam 6 meses, um ano na fila de espera. Eu queria que você Exato, exato. falasse sobre essa contrariedade. Ora, tem pessoas que ficam aí 6, 8 meses esperando uma consulta, numa situação, e por outro lado, hoje, ele prova-se eficiente. Como é que podemos juntar Exato. isso? Eu queria partir a crítica, mestre, do senso comum, né? Até para que as pessoas possam ter empatia com o que está sendo apresentado, e aí também cabe novamente ao papel do professor adaptar essa linguagem para que as pessoas possam compreender. E a crítica do senso comum sempre é: olha, minha vizinha está há 6 meses esperando a doação de um órgão, tá? Um ano para entrar na fila de operação. Essa crítica do senso comum, ela não é descartável, é uma crítica importante para que a gente possa repensar o programa e principalmente pensar qual é o público que está precisando de mais atenção. O maior problema dessa crítica de senso comum é não analisar a totalidade, né? É não generalizar para o lado positivo. Óbvio que grandes pensadores falam que toda generalização é burra, mas quando a gente para analisar e ver que, por exemplo, eu trouxe alguns dados aqui do próprio Ministério da Saúde, que o SUS é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema único público de saúde, é o Brasil, sabe? Se a gente pensar nos países que figuram aí o G20, que figura as maiores economias do mundo e que tem totalidade de população, a própria China, que iniciou aí aonde o vírus iniciou e aonde também demonstrou, deu uma lição, né? Se nós estivéssemos vivendo uma terceira guerra mundial, sem dúvida nenhuma, a China mostrou quais são os caminhos para vencê-la, que é os caminhos da ciência, da tecnologia, da política pública, da criação de informações e da proliferação das informações mais claras possíveis. E ela conseguiu conter, né, esse vírus de uma forma muito exemplar para os demais países. Porém, um país com 1 bilhão de habitantes não tem um sistema público de saúde como o Brasil tem, com todos os seus problemas. E é aquela análise fria que eu acho que todo professor já usou em sala de aula, que é tudo bem, nós temos um programa ruim, com críticas, com problemas, mas que atende 70% da população brasileira. Não é um número descartável, 70% da população brasileira. E aí a ideia é não ter ele, então é não analisar como as mazelas sociais que existem no Brasil dificultam o acesso das pessoas a políticas comuns, como alimentação, por exemplo, como moradia. Imagina pensar em algo mais rebuscado, que é a busca pela saúde preventiva, como muitos postos de saúde das secretarias e das superintendências de saúde praticam, que é a política de saúde preventiva. Imagina não ter, por exemplo, todas as políticas de saúde do idoso, que também é uma política preventiva, as maiores campanhas de vacinação vistas no continente americano e no mundo como um todo, a liderança aí do Instituto Butantan como desenvolvedor de vacinas e tecnologias. Então, tem vários instrumentos dentro do SUS que estão hoje evidenciando para aquelas pessoas que partiam e mantinham apenas a sua crítica de senso comum, a importância e a necessidade dele existir, dele chegar até nós, né? Nós comemoramos, batemos palma com a inauguração da nossa unidade de pronto atendimento recentemente, falando aqui da realidade Francisco Morato. Né? Nós temos um hospital estadual, nós temos uma Santa Casa de Misericórdia, e há críticas inúmeras. A gente entrar no Facebook agora e ver na própria página desses estabelecimentos públicos de saúde, várias críticas, pessoas que ficaram no corredor, pessoas que não foram atendidas, mas tem aquela linha, aquela margem que é enorme de pessoas que conseguem ser atendidas, de pessoas que são curadas, de pessoas que estão sendo restabelecidas. Então, eu queria fazer aqui esse destaque, como é importante, sim, conversarmos sobre o SUS, é importante, sim, realizarmos todas as críticas necessárias, principalmente para os públicos mais desprivilegiados, a comunidade indígena, nos extremos do país, que não tem, mesmo com o SUS, tem uma dificuldade de acesso gigantesco, mas também entender que é tendo a política pública que a gente melhora ela.
e não deixando de existir, que a gente vai conseguir ter um avanço. Então, e os Estados Unidos, acho que para todos aqueles que têm um carinho, né, um carinho até um pouco não fundamentado pelas políticas dos Estados Unidos, conseguiu evidenciar para nós, como neste momento de pandemia, um sistema de saúde integrado entre União, Estado e município, e aí a gente ensina muito isso nas aulas de geografia, né, a importância da Exato. união das três unidades federativas, como ter um sistema único, integrado, que mesmo com os seus problemas, você consegue ter uma melhor análise do que está acontecendo. Agora, quem está por trás do SUS, as pessoas que lideram o SUS, merecem sim suas críticas. É necessário mais clareza nas informações durante a pandemia? É necessário mais clareza, sem dúvida nenhuma. É necessário mais políticas públicas para as pessoas em situação de desprivilégio? É necessário. Porém, acredito que a primeira coisa é reconhecer a importância do programa, reconhecer a importância da política pública existente, e aí sim construir uma crítica em cima do que ela pode alcançar e não defender que ela não deveria existir, né? Exatamente. Inclusive, né, Johnny, quando se coloca o Sistema Único de Saúde, o brasileiro, o moratense, de qualquer região, uma proposta é o acompanhamento desse gerenciamento, né? Eu acho que um Exato. bom exemplo são as cidades que têm os conselhos públicos, vários Municipais de conselhos, saúde. né, participativos que vão acompanhando, porque é comum ter essa problemática e a gente sabe que em algumas regiões, de forma geral, um sistema tão eficiente como esse, que parece não ser para uma parte da população, porque tem alguns problemas de pessoas que cortam as filas, pessoas que buscam Exato. privilégios. Ele fala assim, olha, para esse grupo aqui, então ele tem uma via rápida. E algo, quando se fala de saúde pública, é controlar isso, né? Na verdade, é as Exato. pessoas poderem, todos eles acompanharem uma fila, e essa fila, pela eficiência, pelo bom gerenciamento, todo esse investimento, porque é algo impactante, poder trazer os benefícios para toda a população. É interessante que tem pessoas Exato. que, via o SUS, conseguem consultas no Hospital das Clínicas, consegue em vários outros hospitais de referência via SUS. Então, acompanhar esse sistema, observar nesse contexto agora, dar força para a saúde pública. Então, para discutir, por exemplo, saúde no nosso município, é entender esse princípio que você trouxe. E isso é bacana. E dentro, Johnny, sobre dados, sobre as referências, os números, o que mais você pode apontar sobre o SUS? Eu trouxe algumas, além do que eu havia falado das 200 milhões, é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde. Dos 7.522 hospitais de emergência que nós temos no Brasil, em torno de 5.536 pertencem ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, o atendimento emergencial no Brasil, 73,60% é feito pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, aquele atendimento de maior gravidade, e aí que é o atendimento, por exemplo, do acidente de trânsito, que é o atendimento, por exemplo, do acidente domiciliar, onde o SAMU, que também é um sistema, é uma política pública, ele atende todas as pessoas de todas as classes sociais, e o primeiro atendimento é feito no hospital público, né? Depois, óbvio, ele vai sendo levado para o hospital privado ou para o seu hospital de referência da sua rede de convênio. Então, é um número absoluto muito grande, sabe? É um número que todos nós, colegas, professores que estão aí também assistindo, precisa ser trabalhado em sala. A gente pode deixar as bandeiras, algumas bandeiras de lado e trabalhar com dados. Você fundamenta a ideia de alguém com mais coerência quando a gente apresenta esses dados e demonstra para os nossos alunos, que é o principal processo de formador, mas para toda a galera que está acompanhando, que existe sim um atendimento, existe sim um atendimento de qualidade e que ele salva vidas. E que principalmente ele está salvando vidas agora, né? Ele está salvando vidas durante essa pandemia. Então, é óbvio
que o nosso papel aqui, eu queria fazer um outro apelo, Agnaldo, em cima do que você colocou, algo que eu repito ele cotidianamente, que ficar muito atento com esses discursos pessimistas, não só às políticas públicas do Brasil, mas à população brasileira. A própria população produzir comentários tristes, né, pejorativos, maldosos contra a própria população e principalmente contra a população mais com menos privilégios, a população mais vulnerável, esse termo que acho que é o termo que mais simboliza ainda, é uma população vulnerável que carece, na maioria das vezes, de educação, e aí, óbvio que a gente está usando todo o nosso contato com o ambiente escolar para defender isso, e as pessoas tecem comentários, às vezes, como o próprio caso das filas, mas é porque o brasileiro é burro mesmo, mas isso tangencia um absurdo, assim, tão triste, e é muito triste vindo da população comum, é muito triste vindo da população de alta classe, que aí você entende o discurso de classe, e é muito triste vindo de intelectuais, de pessoas que defendem a intelectualidade, quando não analisam que aquela população vulnerável não só não tem acesso ou tem dificuldade de acesso a uma política pública, mas que a gente colabora quando nós não realizamos o papel da educação. Pode não parecer, mas adolescentes, jovens, adultos, idosos, às vezes precisa que você vá lá e você faça um processo educacional até para ensinar a fazer uma fila. Isso não é feio, de hipótese nenhuma. O processo educacional ali construído socialmente, que ele teve, levou a ele entender que ele pode fazer uma fila grudadinha. E aí cabe nós, quem defende tanta intelectualidade, ir lá com ele e mostrar que não, olha, é assim, olha a importância do distanciamento social. Muito provavelmente ele vai virar para você e falar, isso é besteira. E aí que entra o papel do educador de falar, não, olha aqui, não é. De uma maneira limpa, tranquila, não carregada de preconceitos, não carregada de julgamento. É necessário, e aí os nossos alunos fazem muito isso com os pais que pertencem a um grupo intelectual ainda em desenvolvimento, ou um grupo mais vulnerável, e de fazer esse papel de falar, olha, peraí, né, o senhor não precisa sair no final de semana, vamos entender qual que é a necessidade da higienização, e ele vai persistir falando que é besteira, e aí cabe aí o papel daquele que está se propondo a estudar, e mostrar dados, e mostrar ideias, e mostrar que o Bolsa Família, por exemplo, que é um outro programa, uma outra política pública importantíssima, Sim. Ele não é simplesmente para gerar pessoas acomodadas, como a gente escuta na maioria das vezes. Não estou isentando todos os problemas históricos que já ocorreram no Bolsa Família, de desvio de verba, de famílias que não precisavam ser beneficiadas e foram beneficiadas, mas a gente não pode tirar a importância de um programa que leva um subsídio básico, como arroz e feijão, para uma massa de brasileiros que não tem acesso a isso. Então, é esse olhar clínico que, principalmente, quem está no ambiente intelectual precisa analisar. Uma coisa chão de fábrica, sabe? Quem está ali no dia a dia da escola, por exemplo, e vê aquele aluno que está sofrendo agora nesse período, porque não está tendo a política pública educacional da alimentação, que a gente chama merenda escolar, e aí você vê as prefeituras, as prefeituras municipais, o governo estadual e a União criando aí a política de merenda em casa, por quem sabe a massa de alunos que vão para a escola para fazer a primeira alimentação do dia. E já que a gente não tem mais sensibilidade entre nós adultos, cabe aqui o meu apelo às crianças do processo de alfabetização, às crianças mais novas e aos idosos da educação de jovens e adultos, que encontram na educação não só o processo intelectual, mas sua primeira alimentação. E isso é política pública, galera. Mesmo quando o nosso discurso já está muito, muito pesado, você está chateado com a corrupção, nunca esqueça que por mais corrupção que exista e por mais defesa que a gente faça do combate a ela, tem um grupo de pessoas muito vulneráveis que não entende nem o que é corrupção, não entende nem o porquê aquilo está acontecendo, ela está pensando num bem básico primário, que é a alimentação. E por isso que cabe aqui a nossa defesa a essas políticas e cabe também as nossas críticas e a nossa vontade que elas melhorem cada vez mais. E é interessante, Johnny, porque é a presença do Estado, né? Nesses instantes de crise, pela geografia, leitura histórica, nós entendemos que o Estado ele é uma das fundamentações para poder
colaborar, inclusive como resposta de apoio a essas classes, ao grupo empresarial, que é interessante como essa junção, essa mediação de apoios, tanto para as classes menos favorecidas, como também o que é justo em atender, em colaborar com as indústrias, com o empreendedor, para que sem dúvida nenhuma. caminhar, né? Eu acho que é interessante que as pessoas também, até esse discurso de que, olha, o Estado, de fato, ele tem que se ausentar. Vamos aqui dizer que olha a importância do Estado nessa política pública, Nesse nessa momento, atividade exato. empresarial de construção. Então, são mediações que jamais podem ser esquecidas. E olha que sadio é para o sistema capitalista, que é um Exato, sistema do para manutenção do empreendedorismo. sistema. Exato, a manutenção hoje, olha que interessante, perceber que precisa ter esse juiz para que agora aquelas reservas, esses recursos, possam, inclusive, atender de forma justa, como tem sido planejado, né? Nós estamos vendo o esforço, por exemplo, do Estado de São Paulo, inclusive, de modo geral, né? O Brasil todo, o mundo todo tem tido esse olhar, né? De novo, Exato. voltando às políticas públicas, né, Johnny? Exato. A primeira ação de política pública do Estado foi uma ação, na verdade, empresarial, né? O primeiro grande valor, o primeiro grande bilhão, né? Falando popularmente, que apareceu e foi liberado pelo Banco Central, foi para as indústrias e muito acertadamente para a manutenção dos empregos primários, para a manutenção de uma gama de empregos, onde iniciaria aí a corrente da estabilidade social que a gente tanto conversa. Então, muito acertadamente, tá aí o Estado abrindo o seu cofre para primeiro atingir os grandes empresários industriais para manter os empregos. Então, foi uma atitude pensada na manutenção dos empregos. A grande questão é que a gente chegou hoje num patamar do isolamento social que ele realmente precisa ser isolamento, que ele realmente precisa ter só os empregos do que a gente chama de prioridade, né? O supermercado, a farmácia. É muito difícil, é muito árduo. Tanto eu quanto o professor Aguinaldo somos empregados de empresas, no caso do professor Aguinaldo, de empresas públicas, eu não mais, mas de empresa privada, e a gente também sente um baque, a empresa também sente um baque, a gente também não fica feliz e contente de ficar em casa, enclausurado. Nós também pertencemos a uma classe social onde não tem luxo, por mais que tenhamos muitos privilégios, e isso é preciso aceitar em comparação a tantas outras pessoas, mas é tudo muito também enclausurado, não são mansões que a gente consegue se isolar igual a gente vê na internet, porém entende a importância. Então, o que vai começar a ser discutido agora, nesse decorrer da pandemia, é a política pública com maior atenção ao público que está sendo prejudicado majoritário, que são as classes mais baixas. Por um motivo, o isolamento social, conforme ele se intensifica, os empregos que não são considerados essenciais já foram prejudicados, mas mesmo os essenciais vão começar a ser prejudicados, porque as pessoas vão começar a ficar doentes também. Então, agora a gente está falando de políticas públicas do governo assumir a luz, o telefone, a água, políticas básicas que outros países já começaram a fazer. Outros países que sempre defenderam o Estado zero ou o Estado mínimo, né? Principalmente ali pós-Guerra Fria, o Estado mínimo. Porém, alguns países da Europa mesmo começaram essa corrente de manter bens básicos, como água, luz, como a cesta básica, porque viram o patamar que essa doença pode chegar. Né? Não é alarmismo, esse termo é muito complexo, e o Agnaldo fez uma conversa muito bacana com uma psicóloga sobre como é esse estágio de quarentena, mas não é alarmismo, existe, ponto, existe. Toda a camada científica do planeta demonstrou que é uma doença que existe, que é uma doença séria, e que a melhor forma de conter ela é o isolamento social. Então, agora, não só o Brasil, mas muitos países do mundo, e principalmente as grandes economias, porque é uma característica muito interessante, né? Uma característica econômica muito interessante, uma característica da globalização muito interessante.
os países que costumam ser mais afetados nessas pandemias são os países com maior desenvolvimento econômico, por um princípio básico, a rede de transportes, a integração da rede de transportes. O vírus ele precisa ser transmitido, né? Ele precisa da pessoa para ser transmitido, ele não vai sozinho para o lugar. Então, a Europa, não à toa, foi ali logo o segundo epicentro da doença por causa da quantidade de voos, intervoos comerciais, voos de cargueiros, enfim, a quantidade de redes de transportes que existe entre a Ásia e a Europa. E aí, óbvio, né, depois já passou aqui para as Américas, principalmente os dois maiores, ali, os Estados Unidos e o Brasil. Então, era evidente, é o grande ônus do desenvolvimento, né? O grande ônus do desenvolvimento e você ter uma rede de transporte integrada é que você facilita, né, o contato de outras doenças como essa. Então, e agora esses países estão aprendendo a lidar com isso, né? Tem o pacote econômico lançado pelos Estados Unidos agora gigantesco, né? O que a gente chama de pacote de guerra, não à toa recebe esse nome, porque seria como se estivéssemos em estado de guerra, e estamos em estado de guerra. É uma guerra contra o vírus, sem dúvida nenhuma. E a melhor forma de você lutar é estando na sua casa. Eu queria, mestre, antes de passar para você, só repetir algo que eu ouvi num dos podcasts que eu escuto muito, de psicólogos também, eu acho muito interessante, quando a gente acha que estando em casa nós não estamos fazendo nada, né? Muito engraçado falar, nossa, é uma guerra que eu não faço absolutamente nada. E, na verdade, você que está em casa, você é o melhor soldado. Você é o soldado que entendeu a guerra e está defendendo a sua pátria, sabe? Então, por isso esse apelo para as pessoas ficarem em casa. Ficar em casa não é fazer nada. Ficar em casa é acabar com a proliferação do vírus e acabar com essa pandemia. Então, dadas as circunstâncias e as dificuldades, ainda assim é essencial que a gente se mantenha em nossas residências aí até o final dessa crise, e pós-crise tenha certeza que as políticas públicas não só vão permanecer, mas muitos outros países que não viam políticas públicas abrangentes, como o SUS, como o Bolsa Família, como o ensino público educacional, vão passar a enxergar de uma outra forma por causa do que a gente chama de estabilidade social. Muitos podem achar que a desigualdade social ela existe e ela é prazerosa para os mais ricos, e não. A gente não esqueça que o que mantém o sistema capitalista é poder de compra. Se o poder de compra zera, não é só o pobre que quebra. O pobre é o primeiro a quebrar. Nós somos os primeiros a se lascar aqui. Mas a grande empresa também. Então, é necessária estabilidade social. Você precisa pensar que boa parte do comércio é mantido pela população mais pobre, pela classe C e D, a população assalariada, que são ela que vai lá na boca do shopping, na 25 de março, e mantém o maior comércio da América Latina. Então, a política pública ela entra aí como uma estabilidade social também. Exato, Johnny. Tanto é que eu, retomando, à medida que você foi falando, o caso de algumas regiões que, quando se chegou à eletricidade, ótimo, mudou o contexto da vida das pessoas, só que aí teve também o subsídio do Bolsa Família, as pessoas fizeram todo o devido investimento na sua alimentação, mas havia a possibilidade de adquirir uma televisão, uma geladeira, e esses eletrodomésticos, em algum momento ele apresentava um defeito, precisava de um técnico para reparar, precisava de um técnico para instalar a antena. Então, olha como a economia de um determinado local ela foi potencializada. É interessante ver como a questão social, econômica, do investimento por políticas públicas, ela dinamiza, ela cria a efetividade de um processo de desenvolvimento econômico. Então, acho que isso é interessante para que dentro da discussão do senso comum, hoje, diante desse desafio, a gente possa aprender e entender que compreender as dimensões do Estado, as linhas empresariais, tudo isso requer a apropriação desse conhecimento, que é muito bom para se desenvolver. Johnny, é muito bom, a gente vai ter que marcar um outro encontro para poder continuar falando, né? Para poder apropriar ainda mais de informações
que dialogue economia, justiça social, empreendedorismo, o sistema de investimento e, claro, esse grande tema. Hoje fizemos um recorte no SUS, convidando as pessoas para que acompanhem, para que analisem, porque é isso, né? A democracia é a participação de todos. Essa Exato. participação, ela é a manifestação da cidadania, né? A gente costuma dizer assim: primeiro passo para você se organizar diante de uma petição, se apropriar de informações. Segundo, agir, tomar uma atitude, se agrupar, criar agrupamentos que possam permitir essa troca de informações, né? Eu acho que esse é um processo que tem que ser construído, desenvolvido de forma permanente, de geração para geração. Aí, Johnny, as considerações quase que finais, para a gente fechar, convidando para que todas as pessoas acompanhem tanto a sua página, a minha página, a professora Aguinaldo Vidali, porque a ideia é essa, é fazer um grande exercício de discutir políticas públicas, fazer o nosso exercício como educador, como cidadão. Eu acho que isso é fundamental para fazer as diferenciações de uma sociedade justa, de uma sociedade desenvolvida, aonde empresário, empreendedores e população possa dimensionar e agrupar forças. Então, Johnny, para a gente já quase que fechar as considerações, Finalizar. deixando aí a visão para que as pessoas possam levar nesse momento, pós-crise, né? Como você falou, pós-pandemia, que você tem para nos colocar a gente fechar esse bate-papo aqui Sim, tão... acho que a primeira coisa é entender que vai haver um pós, né? Para que todos fiquem tranquilos que vai haver um pós. E provavelmente é nesse pós que nós veremos mais políticas públicas acontecer, sem dúvida nenhuma. Porque aí vão ter políticas públicas de menor taxação de impostos, de diferenças de contribuição, principalmente para o grande empresariado e para o médio empresariado, porque eles vão precisar acelerar o processo de retomada do emprego, sem dúvida nenhuma, flexibilização de pagamento de contas primárias, de contas básicas. Então, muitas políticas públicas serão criadas. O salário emergencial é uma importantíssimo, fundamental, defendida por muitos teóricos e entendedores de economia, que nós estamos, óbvio, nos colocando como geógrafos e fazendo o papel principal da geografia, que é analisar o homem no seu meio, né? A gente está colocando a população em meio às políticas públicas, e esses R$ 600, sem dúvida nenhuma, mesmo com todos os problemas que está tendo com a plataforma, ele já chegou em muitas pessoas que precisavam ter esse dinheiro, e sem dúvida nenhuma vai chegar em mais pessoas. E uma coisa importantíssima aqui, defender política pública não é defender o político da política pública, tá? Isso é essencial para não descredibilizar quem não tirar o crédito de todos os intelectuais que pensaram essa política pública, beleza? Então, assim, é óbvio que teríamos políticas públicas, nós não estamos ainda num estado de anarquia, né? A gente está num estado democrático e quem está liderando ali o poder está agindo de reação. Então, o meu destaque aqui vai para a política pública como política pública e como ela é defendida por vários grupos. E o pós-pandemia será esse cenário de muito investimento estatal, sem dúvida nenhuma, principalmente na indústria, e agora a gente está fazendo uma alusão histórica, né, do mundo pós-Primeira Guerra, do mundo pós-Segunda Guerra, do mundo pós-Guerra Fria, em todos os momentos de grande crise aí que o Estado precisou entrar como principal financiador do desenvolvimento, e principalmente o que vai ficar de lição, não só para nós brasileiros, mas para todos os países do mundo e principalmente para as 5 maiores economias, é que estabilidade social ela é o assunto do milênio, né? Ela é a grande discussão. Quantas mais políticas públicas serão necessárias ser criadas para que a gente consiga trazer esse desequilíbrio tão grandioso que existe para algo um pouco mais próximo? Por mais que a busca pela igualdade ela é utópica, mas sem dúvida nenhuma a busca a diminuição do desequilíbrio ela existe e é defendida por tantos outros políticos, e aí acho que é o que justifica nós professores estarmos aqui hoje,
a educação sempre vai ser o principal caminho para que as pessoas compreendam a necessidade de consciência de classe e de igualdade entre pessoas, povos, credos, para que a gente possa conseguir uma unidade federativa, né? Tá aí o termo unidade, não à toa começa como unidade escolar, e lá na frente a gente aprende unidade federativa, e já faço um convite, mestre, se você me permite, até para ir fechando a minha fala, queria fazer um convite aqui a todos. O professor Aguinaldo e eu faremos um vídeo futuro, alguns dias aqui, mas aí a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Nós vamos aí romper algumas barreiras para poder fazer algo um pouco mais próximo, mas seria falando a respeito dos vestibulares, né? O professor Aguinaldo fará aí um vídeo com a Jaiane falando do Enem, que é importantíssimo. E aí, a minha experiência, quem me conhece sabe que a minha carreira foi toda construída e até hoje é construída no processo de preparação para os vestibulares, né? Sou coordenador pedagógico de uma instituição que tem esse cunho, mas a minha identidade como professor sempre foi essa, de preparar os meus alunos para os vestibulares. Então, nós montamos uma pauta aí, que é como se preparar para os vestibulares durante a pandemia, e nós iremos conversar sobre isso no próximo vídeo. Uma pauta muito bacana, e eu quero aqui transmitir para todo mundo, não só os nossos alunos, mas todos aqueles que estão pretendendo fazer uma prova de vestibular, de concurso, a quantidade de ferramentas e a forma, principalmente, de você interter nesse período pandêmico desesperador, mas você se interter com o processo de construção intelectual, se preparando para os vestibulares. Então vai ser uma conversa muito legal. Já fica o convite, vocês vão ver aí nas páginas do professor Aguinaldo o dia e a hora. Aí será ao vivo, nós faremos ao vivo para que vocês possam tirar dúvidas também, mas conversando sobre não só dicas, principalmente como se organizar, estruturar, por onde começa. Essa é a grande pergunta, né, Aguinaldo, que a gente escuta muito. Por onde eu começo? Vocês que já fizeram faculdade, por onde eu começo? E aí a gente quer fazer um vídeo bem legal aqui, passando esse por onde eu começo. Vai ser um bate-papo muito legal. Queria agradecer, Aguinaldo, a oportunidade da conversa, fazer um apelo a todos os professores que permaneçam produzindo conhecimento neste período de pandemia e honrando o nosso papel aqui de educar essa população. E queria novamente salientar as pessoas a ficarem atentos a todas as pessoas que estão dispostas a contribuir intelectualmente, socialmente, para a sociedade. Então, queria destacar aí o professor Aguinaldo, que há tanto tempo vem fazendo isso, que mais uma vez hoje está demonstrando, sem dúvida nenhuma, o conhecimento é aquilo que a gente mais persegue, que ele mais persegue, que ele não tem preço, que independente da dificuldade nós vamos estar correndo sempre atrás dele. Então, queria fazer esse destaque aqui ao meu grande mestre e que, sem dúvida nenhuma, vai continuar nesse caminho aí pela eternidade. Muito obrigado, Johnny. Eu sempre digo que quando um professor vê, né, o seu aluno ali, né, na sua fase, na sua construção, é um grande orgulho. Eu acho que vivemos, né, do nosso salário, é importante, é fundamental, mas a grande recompensa é você saber que aquele cuidado, aquela jornada que você tem durante a formação escolar gera pessoas tão engajadas na sociedade como o trabalho que você faz. Significa que a escola, ela é um instrumento que dá certo, porque ela permite esse olhar, permite essa construção. E principalmente... E a escola pública, né? Só você me permite fazer uma consideração, a escola pública, né? Exato. Também. São elementos, né, tão importantes aí nessa grande jornada. E vamos, viu, a partir de agora, mensalmente, quinzenalmente, produzir esse material que possa as pessoas acompanharem, porque nós vamos falar aqui, todos nós, né, Johnny, passamos aí por uma USP, falar, você que sonha em estudar na USP, na Unicamp, nas grandes universidades, na universidade particular, que independente do nome da universidade que você escolher,
O que manda é o empenho que você precisa colocar para chegar até lá. E esse caminho, ele tem um planejamento, ele tem algumas estruturas. Vamos aqui compartilhar. Até falávamos, né, Johnny? Hoje fazemos um mestrado pelo Centro Paula Souza, que é um mestrado profissional disponível para todos. Qualquer pessoa que tiver aí a sua graduação e desejar chegar até lá, tem um caminho. E esse caminho, nós não queremos que fique um segredo só para algumas pessoas, queremos compartilhar. Então, como o Johnny falou, você é nosso convidado especial, escreva aqui as suas considerações, pontos que você discordou, que você concordou, fique à vontade. Eu acho que o exercício democrático é isso, é um processo de construção, de fala, de debate. Então, nosso muito obrigado. Johnny, muito obrigado, parabéns aí pela super pesquisa. Nos vemos no Valeu, próximo galera. encontro, para que colabore com a construção local da nossa querida cidade de Francisco Morato, com o nosso estado, com o nosso país, com o planeta, porque hoje esses recursos tecnológicos eles permitem isso. Então, nosso muito obrigado, até o próximo encontro aí. Valeu, galera. Fica em casa, hein? Tchau, tchau.